Olá, bem-vindo a mais um episódio do Wallcast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais aqui embaixo. E hoje estamos aqui novamente com a Ana Tomazelli. E ó, hoje vai ser... Aguardem que a gente vai falar sobre perdão, sobre inteligência emocional. E é isso. Sobre arrependimento. Sobre arrependimento. Não precisa nem fazer a introdução, que a gente já sabe. Não precisa, já sabe quem é. Assiste o outro episódio, que lá tem introdução. Quem é a Ana Tomazelli? Porque senão nós vamos perder meia hora aqui, só da história linda que ela tem. Aí você vai lá no outro episódio. Isso. Mas é real, não é? Bom, eu quero agradecer, claro, porque se convida uma vez já é bacana. Quando pede pra voltar, ou é burrice ou é alguma outra coisa, né? E não posso esquecer aqui de agradecer os patrocinadores. A Alfaiataria Cotovia vai passar aqui no nosso vídeo. E a Oeran, o alquimista dos óculos, que fornece os meus óculos lindos, maravilhosos. Beleza? Vamos lá. Vamos lá? O que é perdão? O que é perdão? O que é perdoar? Para cada um é uma coisa, né? Como psicanalista, não tem outra resposta possível. Eu devolveria... Ou eu te perguntaria por que saber isso é importante para você? Ou o que é o perdão para você? Pois é, eu também não sei o que é perdão. Muita gente fala assim, perdoa, não é... O perdoar não é conviver. Você perdoa pra você. Porra, mas não tem essa, né? Você, não, perdoei, tá tudo certo. Aí a pessoa passa na sua frente, não, tá tudo perdoado, tudo certo. Não, eu não sei. Então tem outra pergunta que é, onde é que o perdão acontece no seu corpo? Poxa, onde o perdão acontece no Onde meu é que o perdão Faço acontece no seu corpo? E eu ainda tô tratando isso em terapia. Não faço a mínima ideia o que é perdoar. Assim, eu acho que, na minha concepção, se não tiver uma trapaça, uma sacanagem do tipo, cara, eu roubei você, ou eu traí você, ou traí uma amizade, um relacionamento, eu acho que o resto é mais fácil. Do tipo, um erro, um esquecimento, uma fala, uma discussão, uma briga, não sei. É que a noção divina do perdão, ela não qualifica o erro, né? Ela precisa de uma outra coisinha ali para acontecer, mas oficialmente ela não qualifica o erro, né? Jesus não qualificava os erros, né? Ele perdoava. Quem não tiver Aí a gente pecado, volta que atire a primeira pedra. A gente volta lá pra religião de novo. Você quer um episódio sobre o perdão com uma cientista da religião e não quer que a gente fale de religião? Fala de religião. Aí é meio bagunçado, mas é complexo, né? Eu não sei onde que ela começa por aí. Então, onde que o perdão atinge, quer dizer, onde ele acontece no corpo? Então, na verdade, eu queria começar dizendo que a intenção não é a gente fazer um tratado técnico sobre o perdão, nem um tratado religioso. Acho que o objetivo aqui é a gente conversar e trocar e empiricamente trazer para a mesa um pouco não só do que a gente estuda, do que a gente vê, do que a gente aprende, mas principalmente do que a gente vive do ponto de vista de implicação. E eu começaria, na verdade, não só pela provocação de aonde no seu corpo isso acontece, porque, na verdade, essa pergunta suscita dentro de mim por uma outra razão. Quando a gente fala em perdão, pensando principalmente no senso comum, espera-se que o ato de perdoar leve você para uma mudança de comportamento que, em geral, envolve não hostilizar aquele ou aquela pessoa que promoveu o ato que motivou a necessidade do perdão. Certo? Certo. Então, esse perdão quase como uma salvação própria, porque muito se repete que o perdão salva quem perdoa, né? Não quem é perdoado. E aí essa noção do perdão, para você se salvar, para você não se envenenar com o seu próprio sentimento, ela é uma noção complexa. Porque ela é uma noção que vai ensejar uma mudança de comportamento que não necessariamente o seu corpo está pronto para entregar. Então, a minha pergunta tem a ver com isso. Muitas vezes a sua cabeça compreende, né, a sua consciência compreende
não só a necessidade de perdoar, enfim, até porque a gente pode discutir a questão da necessidade, porque eu acredito que ninguém tem que nada, né? Não tem necessidade de nada, isso que eu ia perguntar psicanaliticamente, mas a gente pode entender a necessidade de perdoar, a gente pode querer perdoar, muito também na expectativa mais egoísta do que altruísta de se salvar, mas o nosso corpo não está preparado para entregar aquele acolhimento, para entregar o acolhimento da presença, sabe? Ou a sustentação da presença da pessoa que cometeu o ato que, enfim, suscitou a necessidade de perdão. Agora, quando a gente passa a entender que o perdão, ele não necessariamente vai te levar para esse lugar, por exemplo, de conviver, de retomar alguma coisa, etc., que você pode perdoar e, inclusive, encerrar a relação, e aí é um outro processo, aí a coisa começa a ficar um pouco mais factível nesse momento, né? Existe... É que você falou que ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem que nada. Existe... não sei se é obrigação, mas... Vamos colocar obrigação, depois você me corrige. Tá bom. Do perdão. O não perdoar, ele tem algum impacto no teu dia a dia? Ou na tua vida? Ou nesse plano, ou num outro plano? Não sei. Você não perdoa. Tem muita gente que fala assim, se você não perdoar, você não vai pro céu. Se você não perdoar, você... Não sei. Entendeu? Pois é. Sua vida não vai pra frente, sei lá. Talvez eu tenha algumas perguntas antes, né? Qual é a diferença entre perdoar e desculpar? Essencialmente. Pois é. Essa é uma pergunta, tá bom? Tá. A outra é... a obrigatoriedade, como você usou essa palavra, obrigação, né? A obrigação de perdoar, ela vem da onde? E aí, a pergunta grande que tem dentro disso é assim... Você quer ser visto como uma boa pessoa ou como uma má pessoa? Porque quando a gente começa essa discussão toda em torno do perdoar, e a gente começa a quase usar esse perdoar como um carimbo ou uma certificação de que você precisa ser uma boa pessoa, uma pessoa maior do que tudo isso, superior a tudo isso, não se deixar, assim, envenenar, né, nesse sentido, não se deixar contaminar com tudo isso. Você precisa, sabe, superar. Tá. E se a gente não consegue? Isso faz da gente alguém ruim? E se a gente simplesmente não quer mais aquela relação e vai lamber as feridas pro outro lado? O que é, que ritualística é essa, do ponto de vista simbólico, que representa o perdão? O perdão, ele representa o que simbolicamente? É uma libertação do outro? É uma libertação de si? É quase igual alguém falou assim, nossa, você é mal agradecido. Mas, gente, eu já agradeci. Obrigado por você ter me ajudado nesse período da vida. Tudo bem, o que você quer que eu faça? Que eu... Não sei. E o perdão é a mesma coisa. Qual que é o ritual que eu tenho que fazer? Tá. Igual o perdão, do tipo, cara, tá tudo bem, tá perdoado, tá tudo certo, não vou conviver mais contigo, vou seguir minha vida. Mas na tua cabeça, no seu corpo... Qual que é o ritual do perdão? Não sei também. E quando pedem perdão no leito de morte? A pessoa tá morrendo. Não tem poder de reação nenhuma, nem de abrir o olho. E a pessoa que tá morrendo te pede perdão. Como é que você se sente se você disser que você não consegue perdoar? E o que é o perdoar? O que precisa acontecer no seu corpo, no seu comportamento, na sua cabeça, na sua vida, para você sentir que você perdoou aquela pessoa? Meu Deus. Então, veja, a gente sai de um conceito muito instalado na gente, religioso, né, majoritariamente religioso, a partir dessa piedade divina, né, dessa bondade divina, e aí a gente precisa pensar em dois grandes modelos de divindade, a do Velho Testamento e a do Novo Testamento. Especificamente falando desse Deus, né, dessa marcação diferente de Deus para uma parte e para outra, pelo advento também chamado Jesus Cristo, né?
que eu tô querendo dizer com isso de uma forma bem resumida? Quando a gente olha para o Velho Testamento, tem esse Deus um pouco mais raivoso, um pouco mais agressivo, um pouco mais punitivo, com alguma, digamos assim, alguma dificuldade em perdoar as questões que acontecem, mas também reivindicando muito com personagens bíblicos muito marcados na coisa da rigidez, na coisa do rigor, né? Na coisa de ser guerreiro ou não, de ser acolhedor ou não. Então, os grandes nomes, quando a gente pensa em Abraão, quando a gente pensa em Moisés, né? Quando a gente vai pensando em outras personagens do Velho Testamento, a gente vai entendendo que ali já tem um movimento, esse movimento, não vou chamar de perdoador, mas um movimento voltado para alguns tipos de perdão, mas que algumas coisas não se perdoam, né? Como você mesmo falou, se é uma traição, se é uma mentira. Então, essa qualificação do evento crítico, vamos chamar dessa forma, ela está mais sutilmente ali presente no Velho Testamento. Quando a gente marca a existência de Jesus Cristo, que é um cara que vai dizer, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, a coisa começa a mudar de figura. Você oferece quantas vezes a outra face? Entende? Então, para a gente falar de perdão, a gente vai precisar falar, por exemplo, de rancor. A gente vai precisar falar de orgulho. A gente vai precisar falar de vergonha. Porque é isso, né? Na produção narrativa contemporânea, eu vou precisar marcar gênero, né? A mulher que acredita num homem, ela é trouxa. A mulher que perdoa um homem, que trai, ela não tá sendo muito inteligente, né? Tem várias opiniões em relação a isso. Eu também. A gente então, vai chegar lá, de novo, a gente parte de um simbólico muito religioso, e aí não só cristão, a gente tem que falar das religiões abraâmicas de uma maneira geral, fundadoras da cultura do Ocidente. A hora que a gente vai olhar para isso, a gente precisa compreender também que o ato de perdoar, que muita gente confunde com esquecer, sim, porque um comportamento, por exemplo, esperado de quem perdoa é não voltar no assunto. Mas não perdoou? Mas tá falando nisso de novo por quê? Isso é muito comum em casamento. Mas estamos voltando nesse assunto. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa. A gente já colocou uma pedra nisso, já perdoou, tá tudo certo. Exato, mas o seu comportamento produtor do evento crítico continua a mesma coisa? Então, e eu que tô recebendo esse vetor do evento crítico, eu não posso questionar? Não, mas você já perdoou, né? Mas, pera. E aí começa uma bagunça. Uma discussão infinita. Uma discussão infinita. Agora, quando você volta pro Velho Testamento, qual que é o rito de perdão? Então, é que não é um rito estabelecido, né? Entendi. Tá Ele muito, é abstrato? tá muito no campo do simbólico. Da bondade que você vai ter ou não no seu coração. E eu não tô falando só do Velho Testamento, tô falando de uma maneira geral. Da bondade que você vai ter ou não no seu coração. No compromisso que você vai ter ou não para com aquilo. No gênero que você tem ou não. É meio que físico, vou fazer uma comparação quando vai acontecer determinado evento e dispara um nível de ansiedade, vamos dizer assim. Eu só estou fazendo um pano de fundo que isso remete ao físico. Quando acontece alguma coisa, um medo, uma coisa que vai acontecer é físico. Você sente aquele frio na barriga, você sente aquele aperto no coração. No perdão, pode acontecer a mesma coisa, do tipo, olha que a pessoa passa ou ela está no mesmo ambiente e não sinto nada, eu estou em paz com aquela pessoa. Ou se ela está ali, ela me incomoda de alguma forma que eu sinto isso no físico, aquele frio na barriga, de olhar no rosto, é mais ou menos isso? É muito bom você falar isso, porque é o seguinte, quando a gente questiona a questão ritual do perdão, às vezes eu tenho a sensação, em clínica, né, e nos trabalhos mais coletivos, principalmente quando a gente marca gênero no sentido dessa mulher perdoar alguma coisa deste homem, né, para pegar os exemplos que eu mais tenho presentes, parece
que declarar o perdão vai desligar todos os engatilhamentos que a gente tem dentro da gente. E justamente não é assim que funciona. Então veja, tem um lugar, de novo, na cabeça que pode dizer, mas eu já perdoei, e ter um lugar de incômodo no corpo que só te diz, não quero mais viver isso. Tudo bem o que passou, e aí a gente precisa olhar um pouco para as instâncias temporais. Tudo bem o que passou, por exemplo, algo que pode ser um sinal do perdão, vamos chamar assim, né? É não ficar remoendo. É não ter pensamento intrusivo. Boa. Né? É não querer que a pessoa se ferre. Ah, porque se morrer tem que morrer devagar também, que se morrer rápido não me adianta. Que é o lance da vingança, né? Entendi. Então, uma coisa é, você sabe que você está... E aí, pra mim, o perdão tem a ver com pacificação interna e externa. Então, você sabe... Vamos pegar um outro exemplo de redes sociais. Eu conheço muita gente que termina um relacionamento e fica entrando na rede social da outra pessoa todo santo dia, do ex, né? Ou da ex. Todo santo dia. E aí, produz ela mesma os vetores de angústia. Porque a rede social ela vai ser uma edição de muita coisa. Então parece que o outro tá feliz, se o outro aparece com outra pessoa, principalmente no evento crítico da infidelidade conjugal. Isso é um grande problema, né? E aí você diz, bom, mas perdoou ou não perdoou? Assim, o que acontece? Do ponto de vista de estar conectado a esse passado a partir de um lugar que não é pacificado. Quem tem filho, por exemplo, e vai para o litigioso, a gente vê expressões muito concretas de não perdão na medida em que se usa um filho para atingir um ex-cônjuge. Então, na hora que você começa a ver esses intrincamentos, esses comportamentos que não, tô ótima, sabe assim, tô ótima, mas aí... Tá com a chave de fenda, mas aí, pô, o cara não é convidado, ou a mãe não é convidada para o aniversário da filha na escola, do filho na escola. Entende? É porque você tem esse momento, eu entendi. Mas aí eu acho que fica mais palpável quando a gente fala na relação marido e mulher. Que amigo acontece, mas aí meio que desvincula. A chance de interromper é maior, claro. E aí você rompeu, você esquece. Em algum momento você vai comentar numa roda de algum tipo de conversa, você fala, pô, teve um amigo que me sacaneou assim, 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 mas vai embora. Normalmente a hora que mexe com a relação marido e mulher, namorado, namorada, relação afetiva, isso o buraco pega é mais embaixo. Sem dúvida. Aí, na minha opinião, eu acho, e aí eu queria saber a sua, você tem, a pessoa traiu, não vou colocar aqui vou marcar o gênero ainda. Aí a outra pessoa descobriu, e aí vai separar e você tem... Aí, assim, magicamente quem traiu se arrependeu quando foi descoberto. Exato. Magicamente. Ou você é louca, você não viu, o que você viu não era aquilo. E aí, beleza, separou e você tem o pico do luto. Tá bom. Você vive o pico do luto e esse negócio vai caindo no esquecimento. Tá. Pode ser assim. E aí, depois de um período, essa pessoa já está com outra e ela já esqueceu esse passado. Não necessariamente ela perdoou, mas ela esqueceu. Que pode ser... Marcou aquilo. Ó, aqui tem uma marcação que aconteceu esse evento aqui importante. Ela nunca mais vai esquecer. Mas ela não vai ficar remoendo enquanto ela estiver com uma outra pessoa. Então, pois é não só remoer, como não transferir, né? Como não deslocar para uma próxima pessoa aquilo que tá ali. Daí a gente entraria na perspectiva do trauma, isso aí daria mais 3 horas de podcast, não podemos hoje, né? Mas esse tipo de relação, eu queria botar um tempero aí também um pouco a mais, que a gente ainda nem começou, né? Com a hora que chegar na parte lá que eu tô discutindo no mestrado, eu queria botar um tempero a mais que é o seguinte. Vamos só dar uma interrompida no perdão? E vamos voltar um pouco essa fita. O que é considerado um evento crítico? Vou fazer para você a pergunta, né?
O que é considerado um evento crítico que demandaria a necessidade de ser perdoado ou de perdoar? Um roubo, uma traição Tá. de pessoas ligadas, intimamente ligadas. Ótimo, era a minha Se próxima você pergunta. está, por exemplo, na rua e alguém rouba o seu celular, foi um roubo, beleza, da vida, vamos dizer assim. Ok. Então, sem Você não tem que afeto, perdoar. sem Exato. afeto, sem vínculo. necessidade de perdoar. Exato. Você vai Ok. esquecer aquilo. Ah, eu fui assaltado há 10 anos. Tá bom, Agora, quando você está intimamente ligado àquela pessoa tá. e acontece o mesmo evento de roubo de celular e você sabe que a pessoa roubou o seu celular. Tá bom. Uma pessoa da família. Tá bom, Aí tá bom. necessita, vamos dizer assim, do perdão. Tá A bom. pessoa devolve, eu roubei, mas eu tô Então, você está devolvendo. trazendo uma primeira variável do afeto, né? Uma segunda variável do subtrair algo, enfim. Exato. E se eu colocasse talvez uma terceira variável, que é a intencionalidade? Porque eu cuido de um monte de gente que não consegue perdoar pai e mãe, ou não consegue perdoar, né? De coisas que aconteceram porque aconteceram. Porque não tinha uma intenção ali de fazer mal, certo? Mas houve uma circunstância, na infância ou na adolescência. Infância e adolescência é um clássico, né? Ou na vida adulta. E tem gente que simplesmente não consegue perdoar, mesmo quando o ato acontece sem intenção. Um ato falho, inconsciente. Não, vou dar um exemplo concreto. Quando existe uma separação, esse pai vai para longe, etc, etc, ou ainda fica perto, mas essa mãe se apaixona perdidamente por alguém, levanta, põe o filho debaixo do braço e vai embora. E aí você acorda um dia e tem outra pessoa nessa convivência familiar. Porque essa mãe, com os recursos dela, com as necessidades dela, com as limitações dela, precisava viver esse amor. Certo? Vamos colocar dessa forma didática. Os filhos, adolescentes, crescem e não perdoam essa mãe. Como que faz? Ou tem filho que não perdoa a mãe por ter se separado? Ou não perdoa o pai por ter se separado? Ou não perdoa a mãe por ter chateado o pai, ou vice-versa? Não quero marcar gênero aqui ainda, tá? Então, como é que faz? Quando você sofre os efeitos de algo que originariamente não tem a ver com você, mas isso tem um impacto tão grande na sua vida que você não consegue perdoar essa origem. Faz como? Então teria uma outra variável que é a intencionalidade. Por exemplo, um divórcio, ele pode acontecer por vários motivos. Inclusive para evitar um mal maior. Exato. E aí, Mas depois que esses jovens crescem, quer dizer, essas crianças crescem, são jovens, e aí eles vão questionar o divórcio. E mesmo entre o casal, tem gente que não perdoa o outro porque o outro deixou de gostar. Porque não cumpriu, talvez, com os votos de eternidade utópicos que religiosamente a gente inventou no final do século IX, no meio da Idade Média, para ampliar a Terra. Entendeu? Então, Que relacionamento é infinito. Quer dizer, eterno. fim até eterno, até que a morte os separe. Exato. Entende? Então, a hora que a gente começa a compreender as variáveis, e aí isso é muito individual. Porque eu conheço gente que rompe relação e não perdoa o outro e para de falar com esse outro para sempre por
ter se sentido ofendido num lugar muito essencial. Aí a gente teria que discutir as camadas da ofensa. Então, mas se você separa e não tem filho, você não tem nem que conversar, né? Ou tem que ter um nível de amizade. Então, ninguém tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. No fim do dia, ninguém tem que nada. Então, veja, a hora que a gente começa a produzir quase como uma anatomia do perdão particular, a gente vai compreendendo que por mais teoria e por mais religião, ou por mais qualquer outra coisa, para cada pessoa acontece de um jeito diferente. Mas aí tem uma outra pimenta nesse negócio aí. Quem eu acho que eu sou para perdoar você? No que eu sou tão melhor assim? Porque se você parar para pensar, o perdão coloca você acima, né? Na tua cabeça é abaixo. Você vai ter que perdoar uma pessoa que fez o mal pra você, na sua cabeça, Tá. consciente ou inconsciente. Se não, beleza, eu vou ter que abaixar a cabeça e pedir perdão. Aí depende do ponto de vista. Não, eu tô falando da pessoa que perdoa. A pessoa que perdoa, a gente falou do senso comum de ser vista como trouxa, tal, não sei o quê, mas Você religiosamente, você é uma pessoa superior. Você é uma pessoa nobre, bondosa, certo? Você é essa pessoa. Um caso que me incomodou muito, o caso da USP, daquele oriental que o filho morreu, foi assassinado, ou morreu afogado na USP. E aí esse pai vestiu uma camiseta, fez uma baita campanha na rua, etc, que ele tinha perdoado o assassino do filho dele. Ele foi candidato a vereador, Pode não foi? Um negócio assim? Foi, até foi, saiu na mídia que ele foi entrevistar o cara. Acho que foi. Isso. Aí eu olhei aquilo. Falei, cara, não é possível. Não é possível. Pra mim tem duas, na minha cabeça, sei lá, foi 10 a 15 anos. Esse pai é doido, não gostar do filho, insensível. Esse cara queria a mídia. Tá bom. Porque eu não consigo conceber uma pessoa que assassina o seu filho, você vai lá e perdoa o cara. Tá. Isso é imperdoável. Aí pode ser rancor, raiva, ódio, etc. Se encontrar o cara, eu vou passar por cima dele. Entendi. Por isso que eu falei que a gente precisa discutir os orgulhos, os apegos, as crenças e tudo mais. Porque olha só. Mesmo com o filho, que é um negócio, uma ligação. Se eu não fui cancelada até agora, talvez eu seja cancelada agora, mas eu tenho filho, então talvez eu possa falar. É que assim, um filho, obviamente, ele é muito importante pra gente. Sim. Mas ele é só uma pessoa como qualquer outra. Suscetível a todas as agruras do mundo, como qualquer outra. Desse ponto de vista, eu concordo contigo. Então, se essa tua tripa, ela não se levanta com todos os assassinatos que acontecem no mundo, por que você quer justiça só? Quando a violência é contra um afeto tão profundo seu. Isso não é um pouco egoísta, não? Agora isso aqui virou psicanálise selvagem raiz. Não dá, né? Não é complexo. Então, porque daí o que eu quero discutir é o seguinte. O que eu quero discutir é o seguinte. Quando eu questiono esse lugar do perdão, colocar você num lugar superior, eu estou questionando, e na verdade estou propondo, um inventário sobre tudo aquilo que você acha que você controla e que você, em teoria, não admitiria. Sobre tudo aquilo que você acha que você deveria perdoar ou teria que perdoar se acontecesse. Quem é você na fila do pão, assim? As coisas, elas só são como elas são. Se aquilo que te acontece te atravessa,
você oficialmente tem uma decisão a tomar. Se você quer continuar convivendo com aquilo ou não. Na prática, é isso. Você quer deixar aquilo remoer pro resto da vida e acabar com a sua vida? É nesse sentido. Porque também tem uma outra coisa que é, em determinada proporção, você também precisa se perguntar por que é que você deu espaço para o outro fazer aquilo com você. Aí você está querendo perdoar ele do quê? Se você deixou também ele fazer aquilo com você e não interrompeu antes. Não estou falando das situações expressivas de violência, racismo, violência de gênero, racismo, etc. LGBTfobia, nada disso, tá? Estou falando de condições normais de temperatura e pressão. Então eu vejo... Vou trazer para o mercado de trabalho que fica menos dolorido. Eu vejo gente falando que essa empresa é uma bosta mesmo, né? Que eu tô aqui faz 20 anos, e eu não sou reconhecido. Aí tu não acha que tu é um pouco masoquista, não? De estar 20 anos num lugar que você diz que não te faz nem um pouco feliz. Que não te reconhece do jeito que você gostaria. Mesma coisa sobre casamentos. Então, qual é a sua responsabilidade dentro daquilo pelo qual você culpa e responsabiliza o outro, para em algum momento você se achar na posição de ter que perdoar? Ou de que... Porque aí eu ainda nem provoquei dizendo o quanto você se ressente quando o outro não vem te pedir perdão. E você acha que ele deveria. Aí a conversa vai ficar muito boa. Infinita. E quando agora que você foi para o mundo corporativo, a mesma coisa acontece no processo de desligamento. Aí, para falar de perdão, a gente tem que falar de um negócio chamado senso de justiça. Porque, em geral, você reivindica o perdão alheio quando você se sente numa posição injustiçada. E aí você entra num outro quesito, o peso que é a justiça e o que não é a justiça para você ou para mim. Exatamente. Tem 2 pesos, 2 medidas. E aí piora tudo se o outro não se arrepende. Ele fez uma puta numa merda. Se ele vive... Então, ele fez me uma mandou puta numa merda pra embora, quem? me sacaneou. Pois é. Que doideira isso. E aí a gente tem que discutir o dano. O dano material. O dano emocional. O dano reputacional. Vários danos outros que podem ser efeitos de um evento crítico, que daí eu te pergunto, se resolve com perdão? Os traumas emocionais de uma traição conjugal. Boa. E aí, você estava falando do luto, né? Eu não posso, então, deixar de pegar esse gancho para falar do ciclo do relacionamento abusivo. Que é bem curtinho, tem 3 grandes instâncias. Porque quando você fala assim, vai caindo no esquecimento, o que é o relacionamento abusivo na literatura científica? Imagina um círculo, só que ele não é um círculo que fica fechadinho em si. Imagina que ele é um círculo que vai em espiral ascendente, do ponto de vista de gravidade e criticidade. Então, o relacionamento abusivo tem 3 grandes instâncias. Primeira, que é a fase do amor, né? Da felicidade. Então, é aquela fase em que tá tudo bem, da conquista, etc, etc. Aquela fase ali de que você acredita que vai ficar tudo bem. E aí começam as primeiras expressões de violência. E se a gente pensar no espectro da violência, pode ser reclamar de uma roupa, reclamar de um comportamento, dizer uma piadinha, não gosto desse amigo, não gosto dessa amiga, tal, faço isso pra te proteger, etc, etc, etc. Tá bom. Aí acontece o evento de violência mais marcado. Aí a pessoa que sofre a violência vai dizer, não, peraí, tal, não sei o quê. A pessoa que produz a violência vai dizer, ai, me desculpa, por favor, me desculpa, isso nunca mais vai acontecer. Daí entra nessa terceira fase aqui, que se a gente pegar os ciclos do luto da Kubler-Ross, é um pouco análogo, e aí vai ter a fase da barganha.
não, por favor, etc. Aí entra numa fase de ou eu esqueci, ou eu relaxei, ou realmente, né, essa pessoa tá aqui, eu tô tentando não marcar gênero, tá? Ou realmente essa pessoa tá aqui arrependida, dizendo que não vai mais acontecer, me dando flor, me dando isso, me levando pra viajar, me levando isso. Aquela explosão que renova na pessoa que recebe a agressão, a gente chama tecnicamente de vítima, né? Renova na pessoa o esperançar. É isso. Então, a gente Nossa, precisa ele se mudou. perguntar se o perdão, oficialmente, ele não carrega em si o esperançar. O esperançar de que aquilo não irá acontecer novamente. O esperançar de que aquela dor não irá se repetir. O esperançar de que, finalmente, você se dá conta do quão importante eu sou na sua vida e do quanto você não vai mais me desperdiçar, ou você vai cuidar de mim, ou você finalmente vai produzir o afeto na linguagem e no alfabeto que faz sentido para mim. Só que essa é uma espiral ascendente, lembra? Aí a coisa começa um pouco mais grave, tem um evento um pouco mais grave, tem um arrependimento mais, aspas, profundo, tem recompensas um pouco maiores. Ai, mas agora vai, mas agora vai, mas agora vai. Outro evento e outro evento. E você pode ficar nisso por anos. Sempre na renovação da esperança. Sabe, do ponto de vista de produção hormonal de dopamina, aqui se assemelha ao caça-níquel. Porque o relacionamento abusivo, você nunca sabe. E aí, eu tô dando aqui o exemplo, talvez, de uma relação afetiva, mas isso acontece em amizades, isso acontece em relacionamentos de trabalho, isso acontece entre irmãos, entre pai, mãe, né, assim, Sim. com os filhos, etc. Qual é a lógica do caça-níquel? Você sabe que tem uma recompensa ali, você só não sabe quanto porque não tem padrão. Você não sabe quando vem. A hora que você ganha, você fica naquele estado de... É uma explosão de dopamina. Você fala, meu Deus, eu quero mais isso. E aí você fica... Que é o princípio do jogo do tigrinho. Que é a expectativa da explosão do Aí prazer. você vai colocar mais dinheiro, aí você perde. Eu falo assim, não, mas agora, Isso. se eu colocar... Agora eu entendi como é que isso aqui funciona. Exato. Entendeu? Sempre na expectativa e na lógica do controle. E na lógica da melhoria. Então, o princípio de você ter uma explosão de prazer sem padrão e sem saber quando vem, isso equivale ao vício. E a pessoa que está praticando aquele tipo de violência, ele sabe que ele pode continuar fazendo numa intensidade maior, que nada vai acontecer. Que vai ficar ali. E que muito provavelmente ele vai atachar ainda mais. Quanto mais ele for bom de recompensa. Quanto mais ele for bom de pedir o perdão. Quanto mais ele for bom de implorar o perdão. Isso, a gente não vai entrar nesse assunto, mas ele entra em algum nível de narcisismo, psicopatia, não no... aquela psicopatia do tipo, o cara, ele faz o mal, a pessoa faz o mal, mas ela não sente culpa nenhuma. Ela entra nessa... Eu evito as etiquetas, mas o que eu gosto de dizer é que pessoas saudáveis, elas não conseguem se relacionar com pessoas não saudáveis. Então, os relacionamentos, à medida em que elas vão, que eles vão se estabelecendo... Lembra que eu falei no outro episódio que o encontro entre duas pessoas é um encontro de traumas? Lembra disso? Sim. A gente precisa compreender o que é que uma pessoa retroalimenta na outra. Existem casais, por exemplo, inclusive em fases da vida, que se retroalimentam da briga. Não tem aquela coisa que fala assim, fazer as pazes depois da briga é tão bom, tão melhor. Bom, tá aí. Provavelmente um motivo inconsciente pelo qual vocês ficam procurando brigar o tempo inteiro. É a dopamina dela que... E porque se o sexo é tão bom depois que briga, e não é tão bom assim sem brigar, algum ganho secundário você tá encontrando nessa briga aí. A pessoa fala assim, mas que coisa doida, mas é assim que funciona. Então, eu evito carimbar algumas coisas, mas assim, a gente pode talvez entender que é uma relação retroalimentada meio sadomasoquista, né? Tem alguém ali que gosta de ver um outro sofrer e tem alguém ali que tá gostando de dar uma sofridinha. Que ganho outro é esse, que ganhos secundários outros são esses, que a gente enxerga numa relação que se retroalimenta dessa forma. Você acha que existe
uma proporcionalidade maior ou menor entre homens e mulheres que se violentam, o homem violenta mais a mulher, ou vice-versa? Você vai mesmo fazer isso comigo? Então, nós estamos chegando perto do ápice do... O cancelamento vem, né? A resposta é sim. Mas eu queria fazer 2 marcações importantes aqui. A primeira é a de gênero, falando especificamente do que eu tenho chamado na minha dissertação de mestrado de eixo original da opressão, que é a relação heterossexual entre um homem cis e uma mulher cisgênero, ou seja, a mulher e o homem que se identificam com os papéis sociais condizentes com a genitália e o gênero atribuído no nascimento. A explicação técnica é essa, tá? Independentemente se a pessoa concorda, não concorda, enfim, tecnicamente é isso aí. Essa marcação de gênero, ela é importante porque quando a gente fala nas autorizações para a produção de eventos críticos e quando a gente fala nas expectativas sobre o perdão e o acolhimento, religiosamente a gente tem isso bastante marcado. Então espera-se que essa mulher ela seja mais calada, mais acolhedora, que ela perdoe mais, que ela compreenda mais os desafios desse homem, desse marido, que ela seja de fato a pedra fundamental dessa família, com a célebre frase: a mulher sábia edifica o lar. E tem muita coisa semântica e narrativa dentro dessa expectativa social sobre a mulher. De novo, sem nenhum julgamento de valor. A segunda coisa é compreender que esse masculino, ele é muito autorizado. Ele é autorizado a ter desejo, ele coisas como homem é assim mesmo, você sabe como homem é. Minha filha, casamento é assim mesmo, né? Se não é ele, é quem? É tudo igual. Então, assim, tem umas produções de arquétipos, vamos chamar assim, dessa mulher que tudo aguenta, e tudo aguenta muito calada, e deste homem que tudo pode, desde que ele seja também ali aquele provedor da família, né? Aqueles papéis todos que a gente conhece. Muito bem. Então, a primeira marcação, obviamente, ela é a de gênero, e a resposta é sim. O que a gente observa com dados estatísticos, em consultório, nas relações de uma maneira geral, inclusive religiosas, é que a gente está falando de um ciclo de relacionamento abusivo, e aí você perguntou das patologias, a gente poderia conversar sobre dependência e codependência emocional também. A gente vai compreendendo que na medida em que as mulheres, elas aprendem que o valor delas está em serem escolhidas por um homem, e aí eu tô falando de construção de alguns séculos nessa esteira, então eu tenho valor na medida em que eu sou escolhida por um homem de preferência de valor, tá certo? E aí a coisa se dá um pouco. Bom, se isso é o que me faz ter valor, eu tô falando principalmente da geração de 35 anos pra cima, que é a minha, passou dos 40, então piora um pouco, porque a gente é meio princesa da Disney, né, esperando o príncipe no cavalo branco, de preferência no shape, chega num castelo rico, e aí Felizes para Sempre acaba. Mas eu tava lá, ó, dormindinha aqui, ó, beijinho, acordei, príncipe. Ali o sapinho, beijei, o príncipe, eu tô esperando ele. Porque a onda narrativa de princesas que não se movem em torno de um príncipe, na Disney, por exemplo, é super recente. Começa com a Mulan, tímida, Pocahontas ali às vezes dá uma escorregada, mas aí depois vem Valente, Moana e etc. A Valente ainda tá tentando se livrar ali de um casamento. A Moana não tem nenhuma questão afetiva. Não existe um drama afetivo na vida da Moana. Entende? Isso é muito representativo. Isso é muito representativo quando a gente olha, eu digo que é o tripé, né, do gênero, quando a gente olha pra Disney, pra publicidade e pra Hollywood. Na hora que você pega essa timeline da Disney, é bizarro, né? As produções são muito diferentes. Então, a minha geração ainda tá esperando o príncipe, por mais que diga que não. Por isso que eu acho que eu falei no outro episódio, que eu tenho a sensação de que as mulheres odeiam amar os homens. Porque a sensação que eu tenho para falar sobre perdão é que para ser escolhida por um homem, a gente perdoa tudo. E nessa de perdoar tudo, uma das coisas que eu discuto na minha dissertação é o perdão como perpetrador da violência. Então a expectativa do perdão sendo a base para a manutenção da violência. Porque é tão mais importante ser casada. É tão mais importante estar nesta condição que eu vou renovando o meu esperançar
às custas da minha saúde mental nos ciclos de relacionamento abusivo. Só que se eu sustentar que isso não vai mais acontecer, eu pago o preço de ficar sozinha. Então Ser essa julgado pela sociedade também. Exatamente. E eu sou tirada de muitos lugares. Porque uma pergunta que a gente faz muito para as mulheres que estão em crise no relacionamento é: mas você gosta desse marido ou você gosta de ser casada? Porque ser casada coloca a gente em muitos lugares. Você tem acesso a vários lugares. De proteção, de autoridade, de respeito. Então, o que a gente ouve, às vezes, no mercado de trabalho? Respeita, cara, ela é casada. Ué, se eu não sou casada, eu posso não ser respeitada? Como que é esse negócio aqui? Eu posso não ser respeitada porque eu não sou casada? Não, a Ana é séria, a Ana é casada. Ué. Não fica olhando, ela é grávida, tá grávida. Entendeu? Essas produções exato, sobre o que é autoridade ou não. Mas além de marcar o gênero, eu preciso marcar uma outra coisa. Sabe por quê? Porque tem a relação heterossexual, que na maioria das vezes ela é o que a gente chama de heteronormativa, ou seja, tem alguém ali naquela relação que reproduz o papel masculino de autoridade, de provedor, etc. E alguém que reproduz o papel social feminino. Para eu ser bem simples e didática aqui. Só que quando a gente desacopla a noção de heteronormatividade da heterossexualidade e compreende que a heteronormatividade pode estar reproduzida em outros tipos de relacionamento, inclusive homossexuais, a gente começa a entender as relações de opressão, de relacionamento abusivo, de perdão e etc. Então, se você olha para uma relação homossexual, em geral, você reconhece heteronormatividades ali. E aí, a pessoa que mais se aproximar do papel social feminino, o que é isso? Do cuidado, às vezes na estética, na fala, nos traços mais delicados, etc. É o que pode mais sofrer nessa relação. Exato. E, em geral, é de quem mais se pede compreensão e perdão. Então, tem uma pergunta muito importante que é: qual é o limite do perdão? Qual é o limite? Tem limite? Ou a gente pode ir para essa lógica religiosa de que Deus é a fonte de todo perdão? De que não sou eu que tenho que perdoar, mas enfim, Deus. Como é que você estabelece um limite para o perdão? Correndo o risco de ser uma pessoa ruim. Não tem saída boa, né? Na verdade Não. tem, que é o que eu quero, enfim, a hora que a gente começar a terminar, eu quero dizer como é que eu lido com esse assunto. Pode-se dizer que cada um tem o seu limite, né? Tem gente que ela vai avança o sinal, e para uma pessoa aquele avançar não significa muita coisa, tá tudo bem, é do jogo, é da vida. E para uma outra pessoa que tem uma régua totalmente diferente, aquele avançar é uma traição. Por exemplo, hoje nas redes sociais, uma curtida numa foto. Ah, essa conversa é longa, hein? Essa conversa é longa demais. Ah, você tá me traindo, porque você curtiu a foto de uma amiga minha de biquíni. Essa conversa é longa. Você tá conversando com uma mulher no WhatsApp. Ué, eu não pode trabalhar com mulher. Agora tem horário. Das 8 às 18 pode-se conversar com mulher. Às 18h01 não pode mais. Qual que é esse critério? Entendeu? Que é a régua. Ah, você avançou. Beleza, ele trabalha, ele tá tudo bem, tá tudo certo. Tanto homem quanto mulher. Ah, tá trabalhando. Tá 10 da noite, tá lá no WhatsApp, tá trabalhando. Tá tudo certo. Mas para um outro homem, outro tipo de perfil, foi criado de uma outra forma. Aquilo, ou já sofreu algum tipo de traição no passado, com aquela mesma cena, e aí se chega no momento da violência, qualquer tipo de violência, né? Pois é. Aí a gente teria que falar sobre tirar a conclusão sem conversar, né?
ter as conversas difíceis e fazer as perguntas. Essa é a hora que dá a tela azul nele, eu amo. Caraca. Porque assim, ó, pensa comigo. Tem um exercício que eu faço, acho que eu falei isso no outro podcast, enfim, se eu for ficar um pouco repetitiva, mas agora o personagem tá aqui, né? Então, faz sentido também. Tem um exercício que a gente sempre precisa fazer, a gente que já passou dos 40 anos, e a gente já viveu, a gente que gosta de casar, né? E já viveu bastante coisa. Tem certas coisas que quando a gente decide estar num relacionamento novo, tem certas coisas que a gente precisa se perguntar na hora que a gente sente, de quem é isso? Isso é do namorado ou é do ex-marido? O que é isso aqui que encosta em mim e que me engatilha? E de repente puxa um fio que você tira 1 milhão de conclusões só porque a pessoa, sei lá, dormiu. Não respondeu a mensagem. Porque a diferença é o padrão e a exceção, né? A diferença é um comportamento que se repete, Exato. ou o comportamento que vai ser espasmódico, mas principalmente o comportamento desatento depois de um pedido. E é aí que entram as conversas difíceis e o tirar a conclusão. Então você precisa fazer o exercício de falar, peraí, isso aqui é de quem? Não, isso aqui é do ex-marido. Engatilhado por isso aqui, pequeno, que aconteceu agora. Beleza. Amanhã eu preciso contar pra ele o que acontece em mim quando isso aqui acontece. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar, você... Que geralmente é o que pessoas, enfim, que não fazem terapia ou que não têm respostas emocionais adequadas fazem, entende? Você sabe, sim, você sabe que no meu relacionamento, um período de namoro, você mandava mensagem, tava lá conversando, Tá. de repente desaparecia. Isso pra mim, eu não tô levando nem pro... Vou até botar o óculos, Gil. Não estava levando nem pro lado da sacanagem. É do respeito. Você tinha expectativa que a pessoa dissesse, Pô, olha, se você é o mínimo. agora eu vou fazer outra coisa, depois a gente conversa, é isso? Pois é, um valor muito grande e a minha mãe fez, ela é a responsável por isso, é a questão da educação. Porra, se eu tô num diálogo, tô conversando, cara, não posso falar, tô aqui conversando, aconteceu algum evento, ó, eu não posso falar mais, tá aqui, beleza, tá tudo certo. A pessoa desaparece. Tá Cara, bom. aí eu pensava, porra, puta mal educada, né, velho? Aí chegava no outro dia... Eu tô rindo porque eu sou igualzinho a você. O que aconteceu? Que eu estava conversando, você sumiu. Não, eu dormi. Aí você não tava percebendo que você tava digitando. Você tava onde? Beleza, até aí tudo certo. Quando eu casei, esse evento acontece, o que eu faço? O que você faz? Cago. Foda-se. Mas você não continua responde? se chateando? Não, foda-se. Agora, arquivo pode moer nas mensagens que eu não respondo mais. Ai, você se vinga, que lindo. Não, eu Você baixo... dá tratamento do silêncio, que lindo. Não, então, calma. Pode até Eu tô ser... super calma. Deixa eu só concluir. Pode ser levado para um nível de vingança, mas pra mim... Ela perde a sua prioridade exato. na medida em que ela não entrega a prioridade que você espera. Exato, ela baixa a prioridade e eu vou tratar outros assuntos no meu dia Ok. que tem um outro tipo de relevância. Por isso que é ex, né? Olha... Então, mas veja só, a gente está discutindo uma coisa que é muito importante, que é as conciliações das compatibilidades. E justamente por isso eu voltei 12 passos para dizer e para questionar o que é grande o suficiente
a ponto de te atravessar e suscitar a discussão do perdão. Entendeu? Só uma observação. Faça. Aí que eu anotei aqui. Faça. Numa situação dessa, é perdoar ou se desculpar? Eu não respondi a mensagem. Mas olha, eu dormi, eu capotei, tava cansada, me desculpe. Ou, estava cansada, me perdoe. Qual que é o peso? Eu vou ver no dicionário, porque eu não vou... Então, é que assim, quando a gente fala vou trazer um pouco de senso comum pra gente começar a amarrar também com religião e já começar a encerrar aqui. Numa leitura rápida de pesos e contrapesos, a desculpa ela é mais simples, né, do que o perdão. Você não acha que sim? Que tem uma coisa de... Sim, tem o perdão ser um negócio mais profundo, né? Exato. Um peso um gol de goleiro, né? Que vale isso. 2, um negócio meio nesse sentido. Muito nesse... E aí você falou uma coisa no começo que eu acho que se aplica bastante. Essa qualificação de coisas mais simples poderem ser desculpadas e coisas mais graves, vamos chamar assim, ou mais críticas, ou mais fundamentais, né? Que tem a ver com essa coisa do caráter e tal, não sei o quê. Provavelmente estarem ali no chiqueirinho do perdão, né? Ali no agrupamento do perdão. Agora, o meu lance é um pouco outro, assim. Com que frequência você precisa perdoar ou desculpar alguém com quem você convive? Ou com que frequência você precisa pedir desculpa ou perdão? É isso. Eu dormi. Aí a outra pessoa tá esperando o quê? Um pedido de desculpa, um pedido de perdão. E a pessoa não pede desculpa. Ou seja... Porque pra ela é só eu dormir. E veja, parece um negócio pequeno. Vou pegar o seu exemplo, né? Mas se acontece com recorrência, daqui a pouco isso aí vira uma bola de neve, porque a hora que você coloca ela no arquivo e dá tratamento de silêncio menos prioritário para ela, que é uma vingança, fica aqui a orientação, ela começa a achar isso um absurdo, e aí, se ela decidir te revidar com outra coisa emocional, fica Enfim, vira uma guerra. Não, e fica um chumbo trocado que só aumenta. E vocês começam a se hostilizar em lugares que é completamente desnecessário. Porque parte da pressuposição da má fé. Quando esses aspectos da ordem prática, que todo mundo acha que são menores, mas o cotidiano é feito inteiro disso. E nós somos feitos de cotidiano. Então, quando as pessoas falam... Cotidiano com réguas diferentes. Pois é. Por isso que é muito importante olhar as compatibilidades e tentar construir meios de caminho nas incompatibilidades. Porque a gente é feito de cotidiano. Não existe outra coisa. E aí a pessoa fala, minha felicidade, né? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Cara, eu sou feliz com o cotidiano pacificado. Eu sou feliz quando eu não tenho que ficar fazendo conta para me relacionar. Quando eu não tenho que ficar ouvindo pedido de desculpa toda hora. Por alguma coisa que a gente já conversou, que a gente já combinou, que a gente já acordou que ia ser de outro jeito. Ou por uma falta de atenção. O tempo inteiro. E aí, tem uma coisa que é muito importante, que é o pedido de desculpa ou de perdão, ele é muito nobre. Mas ele é inútil se não vem acompanhado de mudança de comportamento. É isso. Ele é inútil, ele é inócuo, ele é vazio. Porque se você pegar... Vamos pegar um gráfico. Ou seja, na vertical acontecem os eventos, vários eventos, e na horizontal o tempo. E aí esses eventos vai mudando o nível de criticidade. E você faz um nível de diagonal de criticidade. Do tempo. Aí você vai vendo que eventos recorrentes com conversas que já aconteceram. Isso.
e a pessoa continua marcando aqueles... esquecendo de responder as mensagens. E você falou, olha, isso aqui É importante me pra mim. incomoda, é importante pra mim. Você pode falar assim, olha, eu vou parar de conversar que eu tô com sono, tchau. Tá tudo bem. E eu que me cuido na terapia pra ouvir aquela... É isso, você que lute. É isso. Então, aí é super factível. Só que na medida que você teve a primeira conversa, teve a segunda, e essas marcações continuam dentro da linha do tempo, uma hora você vai virar o copo e falar, acabou. Então, é que daí a gente entra numa coisa que eu Ou você nem... liga, foda-se. Que eu nem... Ou você fala, não, tá tudo bem. Você dorme mesmo, você não vai responder, mas tá bom, tá tudo certo. Aí eu entro num lugar que eu nem ia trazer aqui pra também não complicar muito, que é o seguinte, e quando você não acha que você tá fazendo nada de errado, mas mesmo assim o outro quer que você peça desculpa? Porque veja, na cabeça de alguém que insiste num comportamento, ou que até acorda outra coisa, tal, mas tem um determinado tipo de comportamento que simplesmente não consegue adaptar, enfim, ou mudar, eu vou dar um spoiler do que eu vou falar no final, mas assim, eu quero acreditar que ela tá fazendo o melhor que ela pode, com aquilo que ela tem. Eu é que preciso decidir se eu quero conviver com aquilo ou não. Tá certo? Então, não é sobre me amar mais ou me amar menos. E daí, é o limite dela. Agora, eu também preciso decidir se eu quero conviver com alguém que vai empenhar um pouco mais de esforço, no que eu chamo de esforço. Tá certo? Ou se eu quero conviver com alguém limitado desse jeito. Que é só isso. É só isso. De novo, a percepção de justiça e injustiça e tal. E aí tem coisas que acontecem que mesmo numa conversa madura, numa conversa difícil madura, aquilo que a pessoa tá te apresentando como um problema, pra você não é um problema. Você não vê problema nenhum. E onde é que a merda acontece? Quando você começa a diminuir o que o outro tá pedindo. Não significa que você tem que acolher 100% e fazer sempre o que o outro tá, enfim, pedindo ou qualquer outra coisa. Não é sobre isso. Mas é quando você diminui porque pra você aquilo ali não faz sentido. Quando, na verdade, o que deveria ser produzido ali é uma conversa sobre por que pra você importa tanto e por que pra mim não faz porca de sentido nenhum. Por que a gente tá tão distante nesse espectro? O que será que acontece? O que será que a gente está entendendo dentro desse conceito? E aí, provavelmente tem gente que está ouvindo a gente e que vai dizer assim, nossa, mas também que saco, hein? Viver desse jeito, não sei o quê. Cara, desculpa, eu não quero me relacionar, principalmente profundamente, com ninguém que não tenha amor pelo debate, que não queira, que não entenda que uma relação, qualquer que seja ela, principalmente as mais íntimas, elas não acontecem por força da natureza. Por mais compatibilidade que você tenha. E se tem uma coisa... Não, e assim, e se tem uma coisa que faz eu gostar demais de ser monogâmica, é a possibilidade de mergulhar tão fundo no outro que eu saio uma pessoa sempre melhor. E, obviamente, o outro também. Então, você não consegue isso sem se dedicar genuinamente a compreender. Não é concordar, não é dizer sim, não é simplesmente jogar. Tem uma coisa que eu tenho um trauma, assim, mas é um trauma, enfim, de relacionamento passado mesmo. Um trauma que é assim, não, eu sou assim. É que eu sou assim. Aí, hoje eu entendo, né? Eu não entendia muito o efeito que isso produzia em mim, assim. Isso me alcança com tantas outras subfrases do tipo, eu sou assim, foda-se. Se quiser, é o que tem. Eu sou assim, não vou mudar, não vou me esforçar, não acho que vale a pena. E aí, dentro de mim, abre um tipo chat GPT. Porque, ok, eu também sou de muitas formas, mas se eu tô querendo fazer esse negócio aqui funcionar, deixa eu ver do que eu tô disposta a abrir mão também.
Deixa eu ver do que eu tô disposta a negociar, Às vezes são adaptar. coisas pequenas, Às vezes é que coisa pra você é pequena. pequena, que você vai ceder. Me fala, se for o caso. A depender da importância e da relevância que isso aqui tem. Bora fazer, entende? Se for muito extensa a explicação... Fala. Se for muito extensa, guarda pra você. Foda-se. Porque as pessoas têm tão medo de colocar um problema na mesa pra discutir determinados problemas. Um problema de relação. Por que você acha e fala assim, não, eu vou chegar em casa hoje, eu vou conversar, eu vou puxar esse tema aqui. Numa boa, uma conversa controlada, usando técnicas de Vamos fazer um conversas meeting. cruciais. Vamos fazer um meeting. E aí, a hora que você introduz o assunto, a pessoa vira o capotão. Aí você fala assim, não, beleza, eu não vou mais. Aí ela cria uma resistência. Você cria uma resistência. Fala assim, cara, não vou mais entrar nesse assunto. Pega aqui, joga pra baixo do tapete e esse negócio, mais uma vez, joga pra baixo. Até virar divórcio. É isso. Até virar divórcio. Por que esse medo? Ou a pessoa tem medo de conversar, problema 1. Ou ela conversa e a outra pessoa tem uma relação extremamente ignorante, agressiva. Ele entra no modo defensivo. Pois é. Eu arriscaria dizer que é um pacote de coisas. Primeiro, tem a ver com feridas em geral de rejeição, abandono e etc, né? Feridas de infância e tudo. A primeira coisa é achar que um problema ou uma divergência ou uma discordância, qualquer outra coisa, vai significar o abandono. Então, pessoas que têm dificuldade de lidar com abandonos diversos, em geral, vão ser um pouco mais refratárias ou elas vão abandonar primeiro, para elas não serem abandonadas. Então, é muito interessante, porque pessoas que têm um comportamento de tudo abandonar, tudo fala assim, não sei mais se eu quero. Eu tô em dúvida com esse relacionamento. Sempre a postura de abandonar primeiro, muito provavelmente tem ali uma grande questão com ser abandonado. Então, eu abandono primeiro que resolva aqui a minha vida. Eu não preciso lidar com isso, né? Pra mim, a segunda coisa é um grande medo de ser criticado mesmo, de parecer inferior ou de não ser bom o suficiente, sei lá, qualquer outra coisa, naquele contexto afetivo, ou enfim, naquele contexto de trabalho. Uma terceira coisa é o tensionamento proporcional de um relacionamento. Então, quando eu digo que eu tenho um super amor pelo debate, né, que eu gosto, que pra mim não é absolutamente nenhum problema ter conversas que sejam difíceis, e daí a gente debate, conceito, blá, 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 pra mim é zero. Não é um problema at all, assim. Mas, obviamente, tem um tensionamento. Isso não pode acontecer sem um lastro positivo muito grande. Sim. Sem contato físico frequente, sem as palavras ou as manifestações outras que sejam características daquele casal, os suportes, né? Eu vou chamar de atos de serviço, mas assim, os suportes, as presenças, o segurar a onda e etc. Sim. Os acolhimentos, as compreensões nos períodos difíceis. Então, nada disso, né? O amor pelo debate vai pra casa do caralho. Se não tem um pedaço que se sustenta. Principalmente do ponto de vista... O copo meio cheio, meio vazio. Exato, principalmente do ponto de vista físico, da confiança e etc. Então, tem um lugar, e aí eu vou precisar marcar gênero, né? Porque tem a coisa da tal da DR, né? Minha mulher é chata, minha mulher é isso, toda hora quer ficar conversando e tal. Claro, né? Geralmente os homens não falam, gente. Não conversam sobre as coisas, muito por construção social. Guarda pra você, não pode chorar, não pode sentir, não pode, que vai parecer marica, vai parecer uma mulherzinha, vai parecer isso, vai parecer... Porra! Como é que você vive com alguém que você não conversa? Entende? Muito. Como é que você pretende construir uma vida, principalmente depois dos 40, que daqui a pouco a gente não funciona. Só vai conversar? Pois é. Entendeu? Não vai sobrar mais nada. Você só vai conversar. Como é que você pretende dividir a vida com quem você não aprecia a companhia? Você não gosta de estar na companhia daquela pessoa quando não tem mais nada acontecendo. Como é que você se relaciona com alguém
Que você não pensa assim, porra, essa balada pode estar uma merda, qualquer lugar pode estar uma merda, se a gente tá junto, tá tudo certo. Pode ser o pior lugar, pode ser um laboratório, que tá tudo bem. Vamos fazer exame, entendeu? Cada um segura a onda do outro. E se diverte, e troca, e conversa. A gente foi na casa da minha mãe, um feriado, e um caminhão tombou na Dutra. A gente não tinha 3 meses de namoro, a gente ficou 12 horas dentro de um carro. Com um adolescente dormindo no banco de trás, com uma amiga minha, maneira pra caramba, mas que chegou uma hora que ela falou, não dava pra participar da conversa de vocês. A gente ficou 12 horas dentro de um carro. Cantando música, rindo, conversando, em silêncio. Como é que você se relaciona? Como é que você casa com alguém que você não fica confortável no silêncio? Entende? Então, pavimentei todo esse caminho aí para começar agora a encaminhar de fato pro final. Eu quero fazer uma pergunta do final. Você quer fazer uma pergunta no final? No pode final. Encaminhar. Pode encaminhar. Porque é o seguinte, essa coisa de se relacionar e do perdoar a coisa do perdão, como a gente tá falando aqui, por que ela precisa existir, né? Por que ela precisa existir? Por que a gente precisa perdoar os outros, quem faz mal pra gente? Se perguntar pra várias pessoas, falar, porque sim, porque eu aprendi que tem que perdoar. Porque isso é divino, porque Jesus ensina. Porque quando eu fiz o catecismo... Isso. Porque o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso ensina a gente a perdoar. Né? Perdoar as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Exato. Então a gente é ensinado a perdoar. Muito provavelmente nessa perspectiva de aliviar o peso, de não guardar rancor, de não trazer esse conhecimento envenenado para dentro, de não se prender e não se atar e poder seguir para frente. Só que diferente do que a maioria das pessoas talvez acredite no senso comum, o perdão às vezes ele é um processo de uma vida inteira. E para mim não é um processo de perdoar. É um processo de se refazer daquilo, fazer algo diferente daquilo que fizeram com você. Porque aquilo que fazem com a gente não controla. A gente controla o que a gente faz com aquilo que fazem com a gente. Sim. A gente também controla muito o que a gente faz com os outros. Mas a gente controla o que a gente faz com aquilo que fazem com a gente. O que é que eu vou fazer com o histórico de infidelidade conjugal na minha vida? Eu posso escolher nunca mais me relacionar. Eu posso escolher nunca mais confiar num homem, principalmente porque além de eu ter vivido uma história extremamente crítica, eu cuido de mulheres há quase 20 anos que vivem isso a vida inteira. Eu estudo literatura que trata sobre isso, eu escrevo um mestrado sobre isso, eu tenho histórias ancestrais sobre isso. O que eu faço com o que fazem comigo? Às vezes são anos. Você chegou num ponto importante, que aí você puxa o gancho do perdão em cima da infidelidade. Que eu acho que está na ordem do dia, é um assunto bem polêmico, que divide opiniões de religiosos, de estudiosos, de especialistas, de coaches, de qualquer coisa. Que quando existe uma traição, obrigatoriamente você precisa perdoar. Aí você tem um lado de uma facção que não é criminosa, mas por um outro lado, as pessoas também, cara, não existe segunda chance.
Quase que aquele velho ditado do cristal, quando ele quebra ou ele trinca, ele não tem reparo mais. Pois é. Eu sou bem desse extremo, eu não sou nem meio, né, do outro extremo que não tem perdão. Acabou. Que a relação de confiança, seja ela no trabalho, de amizade, ela tem uma chance. Pois é. Você desperdiçou essa chance, acabou. Você sabe que é Aí engraçado? você pode pedir desculpa, você pode pedir perdão, não vou fazer mais isso. Será? Aí você volta no histórico da família dele, o pai traiu, o avô traiu, o bisavô era assim. Aí esse assunto a gente teria que fazer um episódio só sobre infidelidade conjugal, porque assim, em grandes tintas, eu também era essa pessoa aí, da chance única. Até que eu recebi tantos feedbacks de que eu queria as coisas só do meu jeito, que é muito difícil conviver com você, você quer tudo só do seu jeito, né? Que eu falei, puxa vida, deve ser, né? Tô tão boazinha. Deixa eu fazer diferente, então. Deixa eu fazer agora do jeito do outro. Pois é. Agora eu voltei a ser a pessoa que eu era. Pros eventos de confiança, eu tô dizendo. Especificamente. Que é uma vez só. Que é uma vez só. Entende? Então, às vezes, eu acho que a gente experimenta lugares, a gente se experimenta ou vai se reconhecer em lugares que a gente diz que ali eu nunca vou. E isso também é uma face da coragem, no fim das contas. O que acontece muito na perspectiva da infidelidade conjugal, que eu tenho visto bastante na minha dissertação e vejo bastante em clínica também, aí eu vou precisar marcar gênero, né, porque é o meu estudo. Quando essa mulher, ela sofre, portanto, o evento da infidelidade conjugal e ela tá num ecossistema religioso e ela decide se separar, ela decide pela dissolução do casamento, uma das coisas que ela mais escuta é: nossa, você vai jogar tudo fora por causa disso? Só por isso? E aí eu pergunto assim, quem foi que jogou tudo fora? E aí eu vou juntar agora um monte de assunto que a gente falou, né? A rede social, a curtida, a conversa de dormir, não sei o quê, de avisar. Sabe, eu acho que as pessoas, elas se desperdiçam muito na medida em que elas não se debruçam ou não se interessam naquilo que é importante pro outro e pra si também. Às vezes elas não sabem nem explicar. De novo entra naquilo do o que é besteira pra você, o que é, né, muito grave pra mim. Quando a gente marca gênero e a gente olha pra uso de redes sociais e consumo de pornografia, tem um marcador masculino muito grande, a gente precisa se perguntar algumas coisas, que é o tempo que você diz que não tem pra passear comigo, pra, sei lá, no cinema comigo, fazer as coisas comigo, você tem pra curtir e seguir todos esses perfis? Que pedaço da sua vida você dedica a quê? Pra construir o quê? Pra ganhar o quê? Pra angariar o quê? Então veja, de novo, não é nem tanto ao céu nem tanto à terra, do tipo, não pode ter amigas mulheres, mas também eu produziria talvez uma pesquisa sobre o consumo contemporâneo de pornografia, que não parece pornografia. Entende? No Instagram, por exemplo. Sim, entendi. Então, coisas que vão parecer besteira, e de novo, a infidelidade conjugal, ela é um espectro. Ela não começa transando com outra pessoa. Ela começa nas frestas do lastro positivo que não se tem. Ela começa na conversa inofensiva. Ela começa no jogo de sedução. Ela começa quando você começa a ouvir coisas que você gostaria de ouvir em casa, mas você não se dá conta de que você não ouve em casa, porque em casa você nunca tá. Entende? Muito. Então é fácil, né? É muito fácil se encantar
com a dopamina rápida da novidade. Difícil é produzir novidade num relacionamento monogâmico de longo prazo. Ou construir o seu ser para não ser dependente da novidade o tempo inteiro. Aí tem uma pergunta aqui. Eu posso entender que a infidelidade ela acontece pela uma ausência de lastro Positivo, você diz? positivo no relacionamento? Não. Ou não só. Tem uma antropóloga chamada Miriam Goldenberg. Ela se dedicou muito tempo, ela foi um grande nome do estudo da infidelidade conjugal, principalmente na década de 90 aqui no Brasil. Ela tem um livro muito bom chamado Infiel, em que ela conversa com os caras, produtores de infidelidade conjugal. E ela desfaz um monte de mito, inclusive o mito que os caras contam pra gente, né? Não, eu moro na mesma casa, mas a gente dorme em quartos separados, que meu casamento acabou, sabe essas coisas. Não, é que ela é louca, não posso largar porque ela é doente, tá, essas coisas, entendeu? Não, é porque eu tô muito triste, eu não tenho carinho, nós estamos no processo de separação, né? Porque também existe essa produção desse senso comum nessa mulher, que é a amante, de que ele me ama mais, de que é comigo que ele tem prazer, de que ele não separa por causa dos filhos, mas com ela ele passa o Natal, mas é em mim que ele tá pensando. Sabe assim, uma coisa meio Marília Mendonça, Way of Life, assim, uma coisa meio discografia da Marília Mendonça. E aí, a Miriam, ela desfaz um monte de coisa, mostrando que, assim, esse cara trai, porque trai mesmo, assim, é dele, ele quer uma novidade, ele quer um negócio diferente, mas ele tá ótimo no casamento. Ele ama pra caramba essa esposa, inclusive. Até porque se não amasse, de verdade, não tava lá. Entende? E dessa produção social, dessa coisa meio harém, né? Que pode. Que é de uma... Inclusive, ainda consta num pedacinho da religião abraâmica, não é mesmo? Se a gente for falar de religião. Sim. Então, essa noção... Porque daí eu sempre faço uma pergunta assim, quantas mulheres você consegue engravidar em 9 meses? Várias. Porra. Quantos filhos eu consigo fazer em 9 meses? Não sou, né? Talvez 2. Com uma Talvez coisa 3. meio gemelar aqui, Talvez quíntuplos, 3. né? Os Assim, um sortudos. negócio. É 3. É isso. Mas entende? Então, a hora que a gente começa a compreender as construções históricas, e esse livro é muito bom. Ele é muito bom. Porque é isso. Coloca uma lupa real naquilo que a gente vai produzindo de dependência emocional, naquilo que a gente vai produzindo de manipulação. Porque é isso, tem mulher que fala, eu nasci pra ser amante mesmo, eu não quero ter o trabalho do teu marido. Não quero. Eu quero aqui, ó, esse dia, essa hora, ganhar esse presente caro, não sei o que, chega, deu pra mim. Ok, paciência. Certo? Agora, tem mulheres que sofrem a vida inteira esperando por uma pessoa que não se separa nunca. E tem gente, e existem mulheres, inclusive, que não são mais amantes, mas nunca mais refazem a vida. Nunca mais. Eu não conheço nenhuma mulher com 2 famílias. Que morre, chega outra família no enterro. Eu não conheço uma história dessa. Eu conheço. Conhece? O meu avô. Olha aí. Confissões. Agora, pergunta quantas histórias Mas isso a gente conhece desde lá de trás de mais de uma família. Você entende? Então, veja, esse cara que tinha 2 famílias, tenho histórias também da minha família. É que hoje você tem rede social, você tem celular, você tem dificulta tudo. um pouco. Você vai afunilando. Dificulta Antigamente, um pouco. não. Dificulta um pouco, mas ainda assim tem pra caramba. Sim. Mas veja, você vai me dizer que esse cara não era feliz com a família da capital e com a família do interior? Lógico. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui. Mas é o que você falou. Se tivesse tão ruim, mas aí
Aí vai pra uma outra discussão. Se tivesse tão ruim, eu já teria separado da Mas principal. vai pra outros lugares. Mas Vai pra exato. outros lugares. Aí eu te pergunto assim, tá lá no caixão. Você é a viúva oficial. Chega outra mulher. Você perdoa o morto? Fica aí essa pergunta. E aí agora, pra gente terminar de verdade, porque já deu o horário que eu acho que o pessoal tem que ir embora, eu queria dizer como é que eu lido com esse assunto. Porque eu não lido, na verdade, né? Porque pra mim, eu acabei construindo um jeito que não precisa chegar nisso, assim. Você vai me fazer alguma pergunta? O que você quer? Me fala. Você tá com essa cara. Não. Eu tenho vários. Me fala. Mas não vai, mas não dá tempo. Não, isso aqui vai até... Não podemos, que eu Não preciso, podemos. eu preciso pra casa, pelo amor de Deus. Não podemos. Mas é a última. Antes da gente fazer a sua conclusão. E porque minha bexiga tá cheia também, eu preciso fazer xixi. Quer ir? Depois a gente volta? Não, pode ir. A pergunta é, hoje a traição é um negócio, eu não sei se ele é mais discutido, mais divulgado, ou ele acontece numa proporção muito maior. Essa é a primeira pergunta, é isso mesmo ou não? E a segunda, aí você já emenda as duas. Tá bom. Essa proporção com marcador de gênero, mais homens ou mais mulheres? A segunda tá mais fácil de responder. Tá bom, então começa. Esse era um episódio de perdão, né? Virou um episódio de traição hoje. Não, mas não, beleza. Aí você encerra com Freud o seu... explica. Depois com o seu... Freud explica. Vamos lá. A segunda tá mais fácil de responder. Ela, hoje, pensando nos relacionamentos heterossexuais, ela continua sendo mais masculina. Eu acho que a gente ainda vai levar muito tempo revisitando esses lugares de quebras de contratos de honra, vou chamar dessa forma. E por isso, os novos modelos de relacionamento ganham tanta força, né? Os abertos, os não monogâmicos, os poliamorosos, enfim. A gente vem produzindo muitas outras formas de se relacionar. Muitas vezes com mais regras do que a monogamia. Regras muito mais estritas ou muito mais detalhadas. Quando, na verdade, a grande crítica à monogamia do ponto de vista político de se viver é justamente o controle sobre os corpos e o desejo. E a gente vem percebendo outros modelos de relacionamento querendo imprimir controles outros sobre esses corpos e sobre esses desejos. Porque o que eu costumo dizer é que antes do modelo de relacionamento é sobre a postura ética que a gente decide sustentar no mundo. Porque se você não fala a verdade para um, você não fala para 5. Inclusive, dá muito mais trabalho você falar a verdade para 5. Você concorda? Sim. Então, cara, já vai se perder. Eu digo que a revolução que eu não vou entregar nessa vida é a quebra da monogamia, porque eu sou monogâmica por convicção. E no fim das contas eu acho muito mais fácil, entendeu? E quem perdoa mais, homem ou mulher? Quem mais perdoa, fácil de perdoar. De perdoar, mulher, com certeza. O que eu escuto dos caras é exatamente isso. Me botou chifre, acabou. Inclusive, mulher que bota chifre é morta. E quando um cara que bota chifre ou faz uma merda tem o pau decepado no Nordeste, nossa, essa mulher, pelo amor de Deus! Ué, mas estamos morrendo aqui? Só porque a gente acaba relacionamento. A gente nem chega a trair. E aí você pega casos clássicos, como o da Luísa Sonza, que houve um boato de que ela traiu. E ela foi extremamente hostilizada. Extremamente cancelada. E você pega o Neymar, que dispensa comentários sobre esse assunto. Palestrante. Todo mundo erra. Tamo junto, irmão. Bola pra frente. Entendeu? E essa mulher, que tem um filhinho dele agora, acho que é a Bianca o nome dela, sendo muito, inclusive, vou chamar de orientada a retomar esse relacionamento, porque afinal tem um filho, né? Puxa vida, perdoa.
Entende? Então, agora, para responder a sua primeira pergunta, depende do que a gente vai chamar de traição. Porque depende dos acordos que são feitos. Então, vou dar o meu exemplo. Eu comecei a namorar um pouquinho antes de viralizar. Certo? E eu lembro que quando o meu primeiro vídeo, que já tá com quase 12 milhões, chegou em 20 mil, eu lembro que eu falei pro meu namorado assim, como vai ser se eu ficar famosa? Tipo, se eu ficar com um monte de seguidores, assim, e tal. E ele, com esse jeito calmo dele, olhou pra mim e falou, a gente vê quando acontecer. Acho que 5 semanas depois eu tava sendo reconhecida por um atendente da loja perto da casa dele. Eu só pensava assim, meu Deus, esse homem vai me largar agora. Acabou pra mim, já era. E aí a coisa ficou maluca, né? Chegou nesses números aí que a gente tem hoje. E aconteceu uma coisa muito interessante que partiu de mim numa determinada abordagem, porque quando a exposição aumenta, a chance de você ser abordado é muito grande. Tô falando do ponto de vista afetivo. E eu não fico falando de relacionamento publicamente, enfim, por diversas razões, mas também por escolha dele. E a gente produz essas conversas, né? Eu falo muito disso no meu livro Carreira Sem Sofrer, sobre fazer esses contratos com a família. Quando você escolhe ser, eu vou botar bastante entre aspas, uma pessoa pública relacionada à internet. Eu não posto nada sobre os meus filhos sem perguntar para eles se eu posso, né? Porque, afinal de contas, é uma outra pessoa que não escolheu ser pública, sendo submetida a uma vitrine. Bom, então as pessoas... Eu não sou casada, então não uso aliança e tal. Então as pessoas que chegam, principalmente de paraquedas, não sabem ali, num primeiro momento, se eu sou comprometida ou não. E aí eu tive uma abordagem pela caixa de entrada do Instagram. E aí a gente foi tomar um café, eu e meu namorado, e eu perguntei pra ele. Eu falei, ó, tem uma situação que aconteceu... Eu quero saber como é que você quer que eu lide com isso. Se você quer saber, se você não quer saber, eu te conto, não te conto, te mostro, não te mostro. O que você quer que eu faça? Muito na perspectiva da transparência, que pra mim é importante, né? Você quer a senha, você quer olhar, assim, sabe? Nessa coisa do, tá aqui, cara, aberto, vê aí o que você quiser. E ele olhou pra mim e falou, não, se você só me contar, tudo bem, assim, vou acreditar em você, vou confiar em você. E aí eu contei como foi a abordagem. Eu explico para ele, né, a que tipos de coisas nós estamos submetidas como mulheres nesse mundo, principalmente como mulheres que se expõem de alguma forma. Então, eu tô dando esse exemplo para dizer o seguinte, bom, ele achou ruim, né, obviamente, achou... Às vezes eu sinto que meu namorado ele fica envergonhado como homem, da postura dos homens, de alguns homens, sabe? De falar, mas isso é um absurdo, o que tá acontecendo? Pois é isso, né? É com isso que a gente precisa conviver. E acontece muito pouco, é super raro alguém, de fato, abordar e tudo mais. Mas eu tô dando esse exemplo para dizer o seguinte. Depois desse evento, da viralização e tudo, seria muito pouco cuidadoso da minha parte... Estando num relacionamento com uma pessoa que não está inserida nesse mundo, seria muito pouco cuidadoso da minha parte não considerar que ele pudesse ficar com a cabeça cheia de fantasia. E que talvez numa perspectiva de não vou me meter para não parecer que eu tô sendo machista, etc, etc, talvez ele pudesse acumular dentro dele um desconforto... Também nessa coisa do homem muito de não falar, acumular dentro dele um desconforto que, puxa vida, facilita muito se eu disser assim, ó, isso aqui é um negócio que, cara, eu acho que seria ruim, né? Você quer saber e tal? Então, um pouco nessa perspectiva de quais são os acordos, para aí sim a gente definir o que é a traição, para aí sim a gente quantificar. O que eu percebo é que não se conversam sobre os acordos, e, portanto, não se tem a métrica do que é uma quebra de acordo. Fica subjetivo. Fica subjetivo. Daí eu vou achar que uma curtida é uma quebra de acordo, é uma sacanagem. Só que não tem esse acordo, entendeu? Não tem. E aí, eu não falo nem só do acordo, não tem a conversa feita sobre
Porque quando eu fui puxar a conversa, dizendo, nossa, 20 mil visualizações, nunca te visto. E se eu ficar famosa, né? Porque eu já queria puxar a conversa de algum lugar. Ele olhou pra mim e falou, quando acontecer, a gente vê. Falei, tá bom. Já tirou o pé. Já tirei o pé e falei, tá bom, beleza. Não estou fazendo nada para isso, porque eu não trabalhei para isso, né? Eu não trabalho para internet. Mas eu Entende? acho que falta orientação, não. Eu acho que as pessoas nem sabem conversar nesse nível. E também não se sabe o que se pede, né? Porque quando você não sabe o que você quer pedir, você não sabe reconhecer quando você ganha. Mas você sente o seu corpo atravessado quando você não recebe. Sim. Só que daí você também não sabe nomear. E quando você não dá nome certo para as coisas, aí realmente a conversa fica uma conversa de doido, né? Como eu gosto de dizer. Então, a minha resposta para sua primeira pergunta é... Não, eu acabei nem usando nada disso, que eu trouxe o material do mestrado sobre o perdão, tinha passagem de versículo, tinha um monte de coisa aqui, eu acabei não usando nada, porque a gente foi para outros caminhos. Então, o que eu queria, talvez, amarrar para finalizar essa resposta, é que, assim, pouco me importa se aumentou, se diminuiu. Me importa a gente olhar, talvez, para o fenômeno da infidelidade conjugal, que é o que eu proponho, né, no mestrado, como um sintoma social. Porque enquanto a gente tratar esse evento como um evento só particularizado, no entendimento de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, sabe assim? E não compreender esse sintomático social... Porque daí agora tem uma conversa que é, não, se a gente tem os mesmos direitos, então a gente vai trair também. Gente, pelo amor de Deus. Não vai ter fim. Apenas não. Isso não vai ter fim, porque é isso. Eu vou devolvendo, vou devolvendo, vou devolvendo, a confiança vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, e daqui a pouco, ninguém confia em mais ninguém. A gente tá muito perto disso. A gente está muito perto disso e isso é muito perigoso como tecido social. Porque daí, supostamente, a religião é essa cola, né? Até o pastor trair. Até o padre pegar as crianças. Ser pedófilo. É isso. Então, a religião como um dispositivo garantidor de caráter ilibado, ela precisa ser questionada. Porque a gente pode produzir o tanto de tipo de relacionamento que a gente quiser. Existem condições humanas essenciais de necessidade de pertencimento, de questões com abandono, com rejeição, com questões de realmente ser amado. Que a gente pode inventar um modelo que a gente quiser. Nenhum deles vai funcionar se a gente não resgatar o princípio essencial da confiança. E isso só se faz, na minha interpretação, obviamente, e na minha vida como postura, com diálogo e atitude. Não tem outro jeito. É fácil? Não. Tem gente disposta a isso? Tem. Sei, são poucos. Um negócio que é perigoso que você comentou é chegar no nível de ninguém confiar em ninguém, que está muito próximo. E eu posso dizer que na minha vida, eu por confiar em alguém, assim, eu sinto o cheiro. Pois é. Cenas dos próximos capítulos. Posso falar como é que eu lido com esse negócio aí pra gente encerrar esse negócio? Bora. Que eu tô com fome, quero ir pra casa, quero fazer xixi, quero namorar, pelo amor de Deus. É o seguinte, eu gosto de enxergar o perdão como um algo que não cabe a mim. Para mim, o perdão, ele tá num outro lugar. Ele tá num lugar de... Entenda-se você com o alto. Eu não tenho que perdoar nada. Então, a minha postura há muitos anos, inconscientemente já era assim, mas conscientemente há muitos anos, a minha postura é: eu reconheço o que é. Sim. Foi isso que aconteceu? Você lida com... Você terceiriza o perdão pra alguém
Em outro. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu penso mais na perspectiva da humildade mesmo, de que eu não sou ninguém pra perdoar ninguém. Entende? Nesse entendimento de que o que aconteceu, olhando pro passado, né, obviamente. O que aconteceu, eu escolho acreditar que você fez o melhor que você pôde com o que você tinha. Essa é a primeira coisa. Eu procuro entender e compreender o espaço que eu te dei pra você fazer o que você fez. E o que eu não interrompi. Seria bem, entre aspas, a meia culpa. A minha culpa, exatamente. A minha responsabilidade, né? A minha parte nesse latifúndio, digamos assim, principalmente. Mas daí eu também tenho uma coisa que pode ser perigosa se ela tiver em doses erradas. Eu tenho uma coisa que meio tinha que ser do jeito que tinha que ser, né? Isso é perigoso, dependendo da dose. Tá certo? Já estava traçado, já estava escrito. É perigoso por causa disso. Destino, Você que a gente chama de destino. Tipo, eu tô aqui porque eu tenho uma dívida espiritual. Não, assim, calma. Calma também, todo mundo, né? Uhum. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas quando eu começo a juntar todas essas coisas, e quando eu sempre me lembro que eu entrei ali porque eu quis, isso é muito importante, essas contas que a gente faz na cabeça, muito rápidas, assim. Eu entrei ali porque eu quis, né? Ninguém me obrigou. Então, isso me ajuda muito na medida que um evento crítico acontece, eu só preciso decidir se eu vou interromper ou não. E aí, cada um segue o seu caminho. Você que se entenda com o alto, eu Tem que perdoar ninguém. Eu não tenho que perdoar ninguém. Não sou ninguém pra isso. Entende? Então, pra mim, funciona desse jeito. Pra mim, é bom viver assim. Desta maneira. Não fico falando mal, não fico remoendo, não fico olhando internet. Nada. Assim, ó. Vambora. Certo? Claro. Quando coisas acontecem com pessoas com quem se tem algum vínculo, como filhos, por exemplo, né? A coisa fica um pouquinho mais difícil de acomodar, mas você vai para as vias um pouco mais pragmáticas da coisa, sem se esquecer do quanto aquela pessoa um dia foi importante para você. Porque em algum momento teve amor ali, né? Em algum momento, alguma coisa boa aconteceu. E é muito interessante porque eu queria só terminar dizendo que esses espaços que eu dou ou não para as outras pessoas, é muito interessante observar que esse espaço só é elástico no casamento para mim. Em mais nenhum outro lugar. A minha família de origem não opina na minha vida. Os meus filhos não opinam na minha vida. Os meus amigos, se eles quiserem opinar, eles sabem muito bem como fazer e me perguntar antes. Pra que esta amizade não acabe. Escreve um bilhetinho, coloca por baixo. Passa na pizza, né? Manda na caixa de pizza, tá? Não sei o quê. É muito aqui. interessante, porque justamente porque tem esse pedaço que é qual é o espaço que eu dou. Isso pra mim é super importante. Mas é isso que eu acho que a gente já conversou sobre isso. Que tem mulheres que não tem uma placa. Foi no meu podcast que você foi. Foi, de né? mostrar os dentes, não foi que você falou? Exato. Tem mulher. Eu vou Sim, usar sim. a forma como você fala. Marcar o gênero, ok? Isso mesmo. Por exemplo, tem mulheres que o homem ele vai acessando e a mulher tá tudo bem. E tem mulher, é a forma de se vestir, de falar, de postura, etc. Que ela deixa um espaço, tem um hiato, e o homem não chega. Por mais que ele queira, por mais que ele faça uma piadinha, ela vai lá e... É isso. Esse é o meu caso. É isso. Não aproxima, não chega. Não existe. Mas tem uma coisa que é perigosa nessa fala, que é, se o cara chega, a gente pode achar que é porque eu dei espaço. Mas não é. E muitas vezes não é. É ousadia. É a falta de noção mesmo de perigo. Falta de noção do perigo também, entendeu? Agora, por que eu fiz essa explicação toda?
Porque é muito fácil a gente ficar triste com as pessoas e achar que elas têm que pedir perdão pra gente quando a gente não deu o limite que a gente tinha que ter dado pra elas na hora certa. Então é muito fácil alocar essa responsabilidade no outro quando você não quis assumir o constrangimento ou o transtorno de dizer, daqui você não passa. Correndo o risco de deixar de ser amado. Tudo bem. Mas daqui você não passa. Você deixou. Aí vem e fala, nossa, olha o que fazem comigo. Nem desculpa pedem. Quem devia estar pedindo desculpa pra você mesmo? Quem devia estar pedindo perdão pra si mesmo? Por deixar os outros fazerem tudo isso que fazem com você. Acho que eu queria terminar desse jeito. Muito bom. Só quero agradecer mais um episódio. Yes. Com louvor. Gente, partimos pro final. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos. Ou nos siga nas nossas Aí segue redes se sociais. quiser também. Se for pra encher o saco, não segue, Se for pra encher não. o saco lá. Se for pra ficar dizendo que a gente só fica falando besteira, não é pra seguir também, não. Exatamente. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Oh!